Muito bom dia, que prazer, que honra para mim estar participando nessa segunda conferência plenária, nesse evento maravilhoso que nos reuniu aqui e, sobretudo, para mim é uma grande alegria apresentar a Carmen Vasquez, professora de Filosofia do Direito na Universidade de Girona. Ela é pesquisadora na Cátedra de Pesquisa Jurídica na Universidade de Girona. Ele fez trabalho de pesquisa no Instituto de Investigações Filosóficas da Universidade Autônoma Nacional do México, na Universidade de Miami, na Universidade de Northwestern e na Universidade de Nottingham. Além disso, participou em diferentes projetos de investigação, ora em Espanha, como também em outros muitos lugares europeus e latino-americanos. Desde a publicação do ano 2015 do livro do provado científico ao provado pericial, a professora Vasquez tem trabalhado muito sobre o uso probatório do conhecimento pericial. Esses contributos incluem múltiplos artigos e o livro A Prova Pericial no Razoamento Probatório. Além disso, tem criado vários livros sobre os quais temos estándares da prova, prova científica, debatendo com o tarufo, direito ao raciocínio probatório no processo judicial. Um encontro entre diferentes tradições. Além disso, ela foi coordenadora acadêmica num mestrado Racionamento Probatório, ao qual temos que agradecer tanto na criação dessa comunidade acadêmica em relação à teoria geral da prova. A professora Vasquez tem a palavra. Muito bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, vou começar desejando as boas-vindas a todos aqui em Girona. Gostaria também de saudar especialmente aos membros da família do mestrado em racionamento probatório. Bem-vindos à sua casa. Também agradecer pessoalmente ao Jorge Ferrer e Sr. Devec como membros da organização desse evento pela possibilidade de estar aqui nesse contexto fantástico. Como já podem ver no título da minha apresentação, advogados e juízes na audiência preliminar sobre algumas reformas processuais civis na Iberoamérica. Eu vou, ao longo da minha apresentação, como bem o Michael Pardo falou antes, vou tentar ter, uma perspectiva do Legal Proof Process, que tem como perspectiva a reforma processual civil. Não vou discutir se é a melhor das alternativas que nós temos. Eu quero falar mais da análise de algumas peças dessa reforma, daquilo que eu acho que são os debates que estão faltando. Também eu quero, já logo no início, o meu interesse vai tratar daquilo que é para nós a identificação do objeto da controvérsia e o acesso à informação para sua própria sustentação. Não vou aprofundar no racionamento probatório, mas sim nas questões ad ante, nas questões preliminares que são indispensáveis para a qualidade do racionamento probatório. Já todos têm no aplicativo o meu handout com as 5 ideias principais que eu vou desenvolver ao longo da minha apresentação. Vou começar pela primeira dessas ideias, o que nos leva a falar da nossa região, a região ibero-americana, composta pelos países latino-americanos e a Espanha. Na nossa cultura jurídica, nos últimos anos, vimos a permeação, felizmente, apesar de muito lentamente, a conceição racional da prova que assume o objetivo de apurar a verdade e questiona uma concepção puramente persuasiva comprometida
com o que se convencionou chamar de verdade processual. A literatura ibero-americana tem crescido consideravelmente nos últimos tempos, sobretudo no âmbito penal, temos que falar sobre isso, e também, sobretudo, qual é que é a perspectiva dos nossos países em relação à jurisprudência que sofreu um impacto com o aumento dessa literatura. Hoje em dia, a nível da jurisprudência, estamos falando de temas que eram impossível encontrar nos critérios jurisprudenciais no passado. Entre os exemplos, nós temos os Standards of Proof, que é uma noção que não existe na nossa cultura jurídica até há pouco tempo, questões que têm a ver com a prova, o provado também, os comentários da testemunha e também o provado pericial, o provatório pericial. Temos muita coisa por fazer ainda e parece que talvez ainda, viveu ou cresceu de costas ao probatório. Um exemplo muito recente dessa afirmação vem do início do mês de abril desse ano. Depois de vários comentários de alguns advogados, a reforma processual no âmbito laboral espanhol, que está agora obrigando que as partes têm que apresentar o probatório e os relatórios periciais só 10 dias com antecedência, dentro da prova oral. Vários advogados e grandes gabinetes de advogados se queixaram fortemente contra essa reforma. Eles falam que é oferecer informação à contraparte, é mostrar a estratégia processual que eles têm. E, portanto, estamos dando a oportunidade de discutir e debater, como se juiz oral não tivesse esse como um dos principais objetivos. Também nós recebemos, por que não, comentários positivos. Por exemplo, já acabou esse culto dos advogados contra a surpresa. Esse tema vai permitir chegar ao acordo entre as partes. Esse é um dos temas que nós vamos ver. Para mim é indispensável. Temos que voltar a pensar sobre isso, tendo em conta as reformas na nossa região. O acesso precoce à informação em relação às pretensões das partes. Portanto, eu me questiono, como é que podemos pedir ao cidadão que consiga chegar a um acordo antes do processo judicial se a gente não garantiu institucionalmente o acesso à informação mais importante? É aí que a gente tem aquilo que é conhecido popularmente como a Lei de Eficiência do Serviço Público da Justiça Espanhola, que foi aprovado no início desse ano, estabelecendo como quesito da possibilidade que as partes possam demonstrar que foram antes, que acudiram antes para conseguir um método para a resolução da controvérsia pela via não jurisdicional. Portanto, as partes talvez não tenham certeza sobre quais é que são os pontos da controvérsia, porque entre muitas outras questões não sabem quais é que são os probatórios para a sustentação das suas demandas. E é por isso que tradicionalmente isso antes fez parte do processo judicial. E aliás, as reformas às quais faz referência estão prevendo que tem que ser feito durante a audiência prévia. Tendo em conta os acordos entre as partes e a eficiência dos sistemas de justiça, eu acho que, no mínimo, a gente tem que ter um interesse para saber como é que estão chegando as partes nesse contexto. Portanto, temos que ter a preocupação para facilitar o acesso à informação mais relevante que poderia permitir uma decisão racional sobre aquilo que é um acordo e aquilo que não é acordo, tendo em conta as possibilidades de sucesso em relação às suas próprias pretensões. É por isso que vale a pena a distinção entre aquilo que é o conhecimento que as partes têm que ter sobre as questões da disputa e o conhecimento que o juiz tem que ter para a resolução dessa disputa. Hoje em dia, o primeiro não pode depender jamais do contexto jurídico processual. Com as dinâmicas hoje em dia, tudo está mostrando que as partes têm que chegar logo
do dia, né? Do alto com conhecimento suficiente para saber que esse litígio pode acontecer. E sobre a influência dessas mudanças, a estratégia para vencer os processos judiciais pela surpresa probatória tem que terminar logo já no âmbito das nossas culturas. Vamos voltar agora ao crescimento ibero-americano na matéria probatória. A gente pode falar, sem dúvida nenhuma, que a gente ofereceu quase toda a atenção necessária às decisões judiciais, principalmente para a informação e a formação das pessoas que estão julgando sobre os critérios da correção para a avaliação probatória e também a decisão. Porém, muito pouco cuidado ou atenção foi dada aos advogados. No senso mais lato, os procuradores, defensores públicos, fiscais e tudo. E é por isso que, além dos modelos normativos que nós construímos, não demos grande atenção, infelizmente, sobre os dados empíricos que podem ter uma incidência relevante na inadimplência dos modelos. Por um lado, a falta de informação empírica que a gente tem sobre a qualidade do advogado litigante médio na nossa região está oferecendo dados importantes e nós queremos saber quais é que são os processos orais com exigência para todas as partes para conseguirmos, entre aspas, a divisão do trabalho cognitivo. Em outros termos, nem tudo tem que depender tecnicamente ou exclusivamente das pessoas que estão julgando. Além disso, aquilo que temos encontrado sobre a psicologia cognitiva estão sugerindo que os fatores irrelevantes que não deveriam ter um impacto no juízo podem ter um sesgo sistemático predizível nos processos da tomada das decisões das pessoas julgadoras. Esse gênero de informação pode nos remeter à questão dos advogados e o importante papel que estão tendo, né, para a incorporação do razoamento dos juízes e o controle deles. Ao mesmo tempo, também pode nos remeter à importância dos modelos da tomada das decisões que eu referi como critério de correção que pode permitir a identificação quando o razoamento probatório tem sesgo. Os dados empíricos sólidos estão permitindo, evidentemente, o conhecimento da realidade, mesmo antes de mudar a realidade só com a alteração das publicações estaduais. Infelizmente, a nossa cultura jurídica não tem a tendência da criação de legislação sobre a base da evidência ou das pesquisas que estão considerando os sujeitos tal qual eles são, sem os idealizar. Como a gente vai ver depois, essas falhas podem ser um obstáculo para a melhoria do nosso sistema de justiça, que nós queremos conseguir através das reformas. Porém, antes de tratar dessa questão, é inevitável identificar quais são as reformas das quais estou falando. Bom, as reformas processuais no âmbito civil na nossa região sublinharam e colocaram a sua atenção na inter-relação dos sujeitos, os juízes e os advogados, no modelo através das diferentes audiências. A literatura processual fala que as reformas do processo civil latino-americano ficou permeado pelo Código Processual Civil Modelo para a Iberoamérica, do Instituto Ibero-Americano do Direito Processual e a Lei de Enjuizamento Civil Espanhola. Ambas instâncias estão replicando alguns dos eixos centrais. Com a sua licença, eu posso, portanto, dizer que temos uma estrutura para tomar decisões e os eixos partilhados, grandes diferenças entre os países das regiões, com exceções do Chile, que não alterou o seu processo civil para o juízo civil ordinário pode funcionar em 3 passos: a apresentação da demanda, a contestação, audiência intermédia, antes do juízo, audiência complementar ou juízo oral. As audiências, como fala Pereira Campos, com a regra essencial da imediação, constituem o motor do paradigma do processo escrito ao processo misto, pois nelas a oralidade se concretiza como forma de trabalho, com o diálogo permanente entre juiz, partes e advogados, como possibilidade de realização de uma justiça com rosto humano, de duração e eficiência mais razoáveis.
Vou deixar de lado o juízo oral, eu vou falar simplesmente da audiência prévia ou intermédia, com algumas alusões aos atos da apresentação e o impacto nela própria. Eu acho que é fulcral dar uma resposta às necessidades desse gênero de audiência, porque as dinâmicas atuais parecem que estão nos levando a que o juízo oral, com todas as suas garantias, seja a exceção e não a regra. Porém, antes de avançar, vale a pena dizer que essa audiência tem vários objetivos, como a consecução de uma resolução extrajudicial entre as partes, salvar o processo, preparação do juízo oral, resolver os pontos que têm uma certa controvérsia, resolução do provatório e também encerrar o processo antecipadamente. Para atingir todos os objetivos dessas audiências, prevê-se uma relação de cooperação entre os juízes e os advogados, procurando o sempre difícil equilíbrio entre as funções de cada um deles. E é por isso que, por um lado, a figura das pessoas julgadoras, o juiz, é concebida como um diretor do processo. O juiz conduz, gerencia, controla o litígio para atingir os fins relevantes do sistema de justiça. É assim que Victoria Mosman fala. As partes, por outro lado, decidem se querem ou não entrar em litígio, sobre quais questões entrarão em litígio e quais provas oferecerão. Para essa função, os sistemas jurídicos parecem fazer exigências aos advogados contidas em conceitos jurídicos indeterminados, como boa-fé processual, colaboração, dever de veracidade, cumprimento do padrão do bom litigante. Seguindo Ansanelli, a reconfiguração dos respectivos papéis dos sujeitos técnicos típicos do processo, juízes e advogados, envolvidos na busca de novos objetivos das fases preparatórias, representa, de fato, a principal referência das transformações realizadas nesse contexto. Infelizmente, a realidade parece ir contra as expectativas dos advogados, contra esse modelo do padrão do bom litigante. Uma realidade que pode impedir a dinâmica de colaboração e dialógica pretendida consoante o modelo baseado em audiências. Uma das conclusões de um dos muito poucos estudos empíricos que temos na região, a profissão de advogado na América Latina do Centro de Justiça das Américas fala que a profissão hoje está se enfrentando a uma situação de crise, porque está sendo considerado que os profissionais não têm a formação necessária, mas também porque é percebido como um exercício pouco ético, portanto, uma grande preocupação. Temos 3 eixos temáticos, cada um deles é problemático por si próprio, que poderiam explicar essa situação. Por uma parte, nós temos o ensino e a formação de direito nas universidades. Temos cada vez mais faculdades na região e menos mecanismos de controle sobre sua qualidade, o que está criando uma lacuna enorme entre os graduados em direito. Essa situação piorou com a pandemia pela criação de faculdades de direito online. Apesar do aumento das faculdades, nós temos uma crescente superlotação das salas de aula, o que comporta limites muito grandes sobre a formação. O ensino continua a se dar principalmente em palestras, sendo o ensino prático clínico baseado em casos à exceção. Além disso, ainda existe um certo pressuposto formalista que limita o ensino jurídico a apenas uma das fontes do direito, a lei. O resultado é um processo de aprendizado memorístico, rotineiro e muitas vezes acrítico. Mas, além disso, há questões fundamentais no cenário de todas essas reformas que ainda não são ensinadas nas faculdades de direito, como o raciocínio probatório e os métodos alternativos de resolução de disputas. Em 2014, o projeto Turning na América Latina
já tinha identificado a resolução alternativa como um dos desafios maiores na formação pela profissão. Na Espanha, só após a lei de eficiência a qual referi anteriormente, houve um aumento da oferta universitária sobre esses métodos, mas só nos cursos de mestrados, não na licenciatura. Com o aumento do custo da formação, que sem dúvida queremos que os advogados possam receber, temos que entender, como fez o Ministério da Educação da Argentina em 2015, que a formação eficiente dos advogados está comprometendo o interesse público, está colocando diretamente em risco os direitos e os bens dos habitantes. E, é claro, sem a educação correspondente, a possibilidade de uma reforma genuína, na prática, diria que é quase impossível. O segundo eixo temático que poderia justificar as conclusões do estudo do JSCA é o licenciamento estadual para o exercício da profissão. O advogado litigante. Em muitos lugares não é feita a distinção entre o diploma de direito e a qualificação para exercer a profissão de advogado. Qualquer pessoa que tenha se qualificado como advogado pode exercer a profissão, independente de qualquer deficiência. E, portanto, nós temos que nos perguntar até que ponto é adequada essa formação. Na Espanha, temos muitas queixas sobre todos os passos para essa formação. Por um lado, temos o mestrado da advocacia, que está fazendo uma recopilação dos 4 anos da faculdade, mas que custa milhares de euros, consoante as opiniões dos estudantes, sobre o exame estadual, que é um teste escrito com 75 perguntas, com várias escolhas, que está avaliando os conhecimentos práticos, mas não só teóricos, da profissão de advogado. E o terceiro eixo temático é o controle da prática profissional. Em alguns lugares, somente os casos mais flagrantes que chegam aos tribunais pela má prática são conhecidos. Quanto ao resto, ninguém controla nada. Não há uma associação obrigatória, nem colegial. A ideia é que o advogado possa fazer o que quiser, para o que for preciso, para ganhar o caso, proteger os interesses de seus clientes e seus próprios interesses. É claro, não há prevenção daquilo que seria considerado má conduta, quando sim há um colégio ou associação obrigatório e a sua função como supervisores da prática profissional regulamentada, a questão que aparece: o que estão fazendo as ordens dos advogados para monitorar a prática profissional? Na região, conheço muito poucos casos de sanção dos advogados, sobretudo na prática civil. Por exemplo, nos Estados Unidos, temos listas públicas de advogados que foram sancionados pela má prática, que foram expulsos da ordem dos advogados e não podem, portanto, continuar a ser profissionais durante a vida toda. Sem dúvida, a isso a gente pode acrescentar um quarto eixo temático que tem a ver com a questão sobre a formação profissional contínua que exige um advogado. Por exemplo, nessa vaga de mudanças no âmbito penal na América Latina, a atenção ficou sempre no alvo dos juízes e não nos advogados. E muitas vezes foram simplesmente contratados por escolas de teatro da sua própria função. Talvez para reformar os sistemas ou para que haja mudanças por meio das reformas, seja dispensável repensar a importantíssima profissão do advogado litigante. É só uma profissão liberal, também de interesse público. Finalmente, temos que dar os passos para ter, na verdade, advogados que realizam uma cooperação qualificada. Isso que quisemos até conciliadores. Os dados não parecem sugerir que já existam, mesmo que as reformas falem isso. Em nível fático e provatório, é uma questão-chave para as partes, além do advogado e a qualidade do advogado. Essas partes têm que decidir, primeiramente, se elas vão ao litígio ou não, sobre quais questões litigar e quais as provas que vão oferecer, o que deveria levar a pensar que devem ter garantido o acesso à informação para tomarem essas decisões que dizemos que podem tomar. A questão agora é: será que existe? Antes de chegar à audiência prévia, como eu disse há pouco, em alguns sistemas, as partes têm que concordar, mas sem institucionalmente garantir nada para que esse consentimento
seja informado para ambas as partes. Na verdade, como eu já mencionei, a ideia é que a audiência prévia permite fixar o objeto da controvérsia quando as partes comunicarem as pretensões na demanda e a contestação e depois de oferecer certos documentos básicos acompanhando elas. Na verdade, na audiência prévia também podem apresentar alegações complementares, identificação de fatos novos que pode levar a incorporar novas provas e até antes do julgamento oral. Nesse panorama, vale a pena se questionar como que podemos consensuar, como é que podemos pedir às partes para concordarem antes de conhecer tudo o anterior, ou para que serve que as partes se comuniquem entre elas para chegar a um acordo, se não vão apresentar mutuamente de forma transparente todos os argumentos. Não nos interessamos institucionalmente no acesso à informação para as decisões de acordo ou não, mas sim tentamos avaliar a conduta prévia das partes na consecução de uma solução negociada com o intuito de evitar o que agora, no âmbito espanhol, é identificado como o abuso do serviço público de justiça. A título de exemplo desse abuso, o legislador espanhol identifica até concluído identificadamente a jurisdição qual teria sido viável e evidente uma solução consensual da controvérsia, ou nos casos em que as pretensões carecem manifestamente de qualquer justificação afetando a sustentabilidade do sistema. A questão mais importante é se as partes podem fazer esses cálculos sensatos, não apenas sobre a viabilidade de uma solução consensual, mas também sobre a justificativa de suas pretensões. Se eles não têm as informações sobre o caso, ou o sistema jurídico, por exemplo, não estabeleceu quando o conjunto de provas é suficiente. Mas imaginem que as partes decidem, então, em litígio, tem garantido o acesso à informação para fundamentar suas pretensões institucionalmente, tradicionalmente. Existem algumas ações pré-processuais que sugerem que nossos sistemas consideram relevante a questão de que as partes acessem as informações que sustentam suas pretensões, com alguns documentos ou um relato de uma testemunha. Mas temos que dizer uma preparação privada produzida e não acessar essas ações pré-processuais. Um preparo que é realizado pelo advogado conversando com o cliente, recolhendo dados e documentos que desejar. Essas atividades prévias são essenciais. É claro que sim, não estão regulamentadas em nenhum lado, porque tudo é confiado à iniciativa e a pedido do advogado litigante. Infelizmente, ele não costuma ser instruído sobre como realizar esse trabalho tão importante. Os advogados, de qualquer forma, tiveram disponibilizados nos sistemas jurídicos as medidas de garantia da prova, da prática da prova. Extensão, por exemplo, prática da prova, que às vezes colapsou com a antecipação da prática da prova quando, por exemplo, uma testemunha, por estar doente, podemos perder essas informações. Sobre a antecipação da prática da prova, vale a pena que colocar na mesa o artigo 381 do Código de Processo Civil Brasileiro, que regula a produção antecipada de provas e prevê que essa possa acontecer quando o conhecimento prévio dos fatos puder justificar ou evitar a propositura da ação, ou a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio apropriado de solução do conflito. No entanto, uma pesquisa recente de Antônio Cabral mostra que os advogados fazem muito pouco uso dessa ferramenta. Pelo menos, Antônio identifica 3 razões. O tempo, a produção antecipada dura pouco mais de 1 ano e 3 meses, a característica contenciosa do procedimento e a péssima formação universitária ou desatualização dos advogados que os impede de utilizar esse meio.
E também ele identifica que pode ser por causa de uma cultura jurídica que está acostumada somente a produzir provas no decurso do processo judicial ou do julgamento oral. Também temos na Espanha, por exemplo, o que é conhecido como as diligências, pesquisas preliminares para obtenção de informações relevantes para o processo que se pretende iniciar. Essas pesquisas, diligências preliminares, acontecem, são exigidas questões fortes para as partes que solicitam, porque elas devem fundamentar circunstancialmente o assunto, objeto do julgamento que se pretende preparar. Também tem um caráter contencioso do processo e é um custo elevado para as partes. Uma caução é exigida para responder tanto das despesas quanto pelos danos e prejuízos que lhes possam ser causados. Todos esses recursos aumentam o tempo do processo judicial e os recursos que têm que ser investidos, o que pode ser um recurso impossível para as partes com mais desvantagem. Nesse tipo de cenário também podemos encontrar a inversão do ônus da prova por parte do juiz, o que é a dinamização da prova, que acontece quando consideramos a disponibilidade ou facilidade probatória que tinha a parte a qual não correspondia esse ônus. Quais são os resultados oferecidos por essa instituição? Um dos grandes problemas é que tinha a dinamização do ônus da prova na tomada de decisão sobre o caso. Isso significava que a parte afetada não podia mais apresentar provas se assim for decidido. É claro que uma situação que criava muita insegurança jurídica para todo mundo. Mas a questão mais relevante nessa área é se com essa instituição realmente as partes são incentivadas a apresentarem as provas que eram disponibilizadas. Vítor de Paula Ramos, em 2020, analisou a sentença de 4 tribunais brasileiros desde a vigoração do Código Processual Civil em 2015 para saber se a dinamização decidida, no caso, se tinha aumentado o conjunto probatório ou não. A resposta contundente e clara é negativa. Infelizmente, não temos mais dados empíricos. Perante essa situação de nossos sistemas jurídicos e a concepção tradicional de acesso às informações precocemente para as partes, a questão que eu acho que é importante e que temos que nos colocar agora é a seguinte: e se tivermos interesse na conduta das partes antes do processo judicial? Consoante a lei de eficiência espanhola, mas antes disso, para a sanção, antes para exigir mais do que alegações possíveis a partir da demanda e da contestação. Se as partes estão obrigadas a entrar em contato entre elas para entender a possibilidade de um acordo, para chegar a um acordo, então o maquinário judicial não deveria ser iniciado só para informar a contraparte sobre alegações plausíveis para responder, afirmando ou negando os fatos. E, logo depois, ver o que acontece na audiência prévia. As partes deveriam poder redigir uma demanda e sua contestação com uma apropriada circunstanciação específica e suficiente dos fatos, que permite estabelecer seu relacionamento com os elementos de julgamento que oferecerem. Mesmo que as partes não estejam obrigadas a concordar previamente essa demanda, se o escrito de demanda e a contestação ulterior indicarem o início do processo judicial e, portanto, a cognição dos juízes, vale a pena pensar em quais condições vamos iniciar o maquinário judicial em julgamentos cíveis, partindo do pressuposto, como já foi dito, de que a oralidade é um recurso escasso e caro. Por que deveríamos aguardar e ficar esperando até a audiência prévia? Uma exigência em relação à delimitação do objeto do processo e a contribuição de prova, consoante essa exigência de eficiência do sistema, poderia ser a apresentação de demandas com hipóteses bem fundadas e baseadas em provas suficientes para satisfazer
o estandarte probatório correspondente. Um encaminhamento diáfano da questão em conflito é fundamental, portanto, não somente para o desenvolvimento de potenciais acordos entre as partes, mas também e, sobretudo, para o próprio processo. Ora bem, o passo de simples alegações plausíveis a hipóteses bem formuladas e baseadas em provas suficientes, isso exige, entre outras coisas, garantir que as partes tenham acesso à informação pertinente. Além disso, que essa informação chegue antecipadamente, logo que possível, para elas poderem definir suas pretensões e apresentar propostas realistas de acordos. Em um cenário do jeito, a alternativa é assumir uma política de transparência e também colocar tudo na mesa entre as partes, também antes de ir aos tribunais e dar os passos necessários para garantir que os advogados e advogadas não possam ganhar um processo judicial simplesmente por surpresa. É claro que tem em jogo valores capitais, por exemplo, a segurança jurídica, o equilíbrio entre os litigantes, o direito de defesa e a imparcialidade do tribunal, como vamos lá ver. Temos que dotar de conteúdo específico, processualmente, em colaboração, pensar em mecanismos que refletem deveres específicos em relação à delimitação e objeto da controvérsia e a contribuição e apresentação de provas. Quais ferramentas podem ser disponibilizadas no contexto? Quais ferramentas foram observadas nos sistemas jurídicos atuais? Temos, por exemplo, os Reaction Protocols sobre tipos de casos previstos no Reino Unido, que sinalizam os passos para as partes antes delas iniciarem o processo civil. Por exemplo, fomentando a expressão clara e transparente desde o início e a troca de documentos-chave entre as partes. Documentos que sabemos que sistematicamente são requeridos nos casos, o que pode possibilitar a identificação de pontos controversos a partir dessa altura e resolver os casos sem ir aos tribunais. A identificação prévia de boas práticas que poderia ser realizada por advogados e juízes além de um caso específico. Na Espanha, temos tido algumas experiências com esses guias de boas práticas sobrescritos em relatórios orais e ações judiciais concordadas pelos Tribunais Superiores de Justiça da Catalunha e das Ilhas Baleares e os conselhos de advocacia pertinentes. Nesses guias, as partes são pedidas para que na redação dos fatos da demanda e a contestação, elas devem seguir a ordem, a clareza e serem sucintas. A escuridão na definição dos escritos dos advogados leva à incerteza, dúvidas, hesitação e uma perda de tempo para todo mundo, até para eles próprios. Não devem utilizar a formulação da negativa conjunta ao contestar. Não devem utilizar a fórmula da negativa conjunta na contestação e devem introduzir um relato alternativo, no caso dele existir, para cada um dos fatos. Podemos pensar também em que isso pode contribuir para todas as questões, ou seja, o próprio direito substantivo. Pensar a prova ao regulamentar substantivamente algumas situações seria muito positivo que nossos legisladores deveriam tomar conta disso para pensar no acesso à informação probatória ao regulamentar as questões todas, como já foi feito, por exemplo, em matéria de responsabilidade médica na Espanha. A regulamentação estabelece, por exemplo, qual que é o teor do prontuário médico, quais as informações que têm que estar presentes nele, o acesso sistemático, muitas vezes de jeito eletrônico a esse prontuário médico, as leis de transparência e acesso às informações, que, por exemplo, obrigam as empresas a tornar públicos certos dados que poderiam ser pertinentes em casos de direito da concorrência é mais um exemplo bom a respeito disso. Mais uma ferramenta é a troca obrigatória entre as partes de informações pertinentes para sustentar suas pretensões. O discovery, a descoberta, a revelação, essa figura paradigmática dos sistemas ingleses, americanos, que têm vários jeitos de execução. Por exemplo, como já foi mostrado na própria história, nesses sistemas.
nos sistemas da região da América Latina só foi incorporado pelo Panamá, com a curiosidade de que todo esse material probatório descoberto foi adicionado para o arquivo judicial e, na Espanha, por uma regulamentação europeia, só se prevê em procedimentos de reclamação de danos por infração do direito à concorrência. Essas alternativas, essas 4 alternativas, diferentes também na ligação entre elas e também iniciadas em vários contextos, estão pensadas para as partes, os advogados, possam conhecer o caso antes da audiência prévia. Alguns até antes de bater nas portas do tribunal. Sob esse guarda-chuva, podemos valorizar a conduta das partes depois de estabelecer obrigações claras em relação à delimitação do objeto da controvérsia e às provas. Muitas etiquetas bons desejos, moralização da conduta das partes e seus advogados. Eu gostaria de comunicar que não estou sugerindo, uma transplantação automática de algumas dessas instituições. Não é isso, não. Mas, antes, eu gostaria de colocar na mesa algumas discussões e comprometimentos que elas envolvem. O acesso antes as informações, deveres específicos na matéria probatória para as partes e uma mudança cultural na advocacia. Todas essas questões poderiam guiar as reformas processuais e também a educação jurídica nas faculdades de direito, o controle do exercício profissional. Não há mais nenhum caminho para a eficiência de nossos sistemas jurídicos, só aprimorar a qualidade dos advogados, advogadas e dar-lhes as ferramentas necessárias para bater na porta dos tribunais com casos sólidos. Além disso, isso vai garantir também, é claro, o direito de defesa dos cidadãos como parte do acesso à justiça. Tem mais uma questão que devemos abordar, agora que já chegamos a esse item, e o último dos itens, dos tópicos. Se esses advogados que temos mencionado, se eles não desempenharem o papel de colaboração ou parceria qualificada com os juízes no contexto da audiência prévia, então corremos o risco de que essas pessoas, os julgadores, decidam de forma enviesada, parcial, só com a informação que eles considerarem. Essa preocupação e essa inquietação já foi colocada na mesa pela própria doutrina processual em relação a grande leque de decisões que devem ser tomadas na audiência prévia. Por exemplo, Palomo diz, foi sinalizado por alguns autores que é necessário maior contato do juiz com as partes e com a matéria objeto da controvérsia, que poderia criar o risco de que seja contaminado e duvidar da imparcialidade e neutralidade dele na hora de fixar a pena. Palomo diz que a chave é não se afastar das bases do sistema processual civil, do princípio dispositivo da justiça arrogada e tudo mais. A questão é realizar todas as tarefas da audiência prévia pode muito facilmente atingir de forma inconsciente o processo de conhecimento das pessoas julgadoras. Nesse contexto de decisões, poderíamos potencializar o já onipresente viés da confirmação se a mesma pessoa delimita a controvérsia e também decide. Os dados empíricos arrojados por várias pesquisas realizadas pela psicologia cognitiva são claros. Nossas capacidades cognitivas têm restrições importantes. Se utilizarmos o chamado códice dos vieses cognitivos, podemos identificar contextos de conhecimento nos quais nossas restrições podem ser manifestadas mais facilmente. Quando precisamos de agir rapidamente, quando tivermos muitas informações, ou pelo contrário, quando tivermos poucas informações ou deficientes. Nesses contextos, por exemplo, em relação a isso, há uma tendência sistemática das pessoas a reparar em detalhes que confirmam nossas crenças existentes, colmatar lacunas informativas com situações que conhecemos ou favorecer opções mais simples perante ou frente a mais complexas. Esses vieses ou atalhos cognitivos podem levar a erros sistemáticos no processamento da informação, que são identificados repetitivamente como viés de
peça de confirmação falso ou viés de grupos. Vieses cognitivos não são um erro lógico inferencial. Estamos falando em enviesamento do raciocínio correto por alguns padrões de comportamento ou de raciocínio que poderiam ser explicados precisamente pelas limitações que as pessoas têm em nossa atenção, na memória, ou até também por causa do ambiente no qual nós conhecemos. Não é também não erros específicos, ou contingentes, ou isolados, ou aleatórios. Esses vieses acompanham padrões repetitivos e predicíveis. É um número de pesquisas do jeito que analisam o processo de conhecimento das pessoas julgadoras. Infelizmente, na América Latina, são poucos os reflexos desses dados na literatura processual ou probatória. Para começar, poucas pesquisas empíricas foram realizadas na região. Em geral, podemos achar artigos, algum livro já descritivo dos tipos de vieses, preconceitos ou resultado da pesquisa empírica. Poucos têm foco em um tipo de viés ou em um contexto decisório específico. Até tem bibliografia um pouco contraditória que sugere que a melhor estratégia é que o juiz esteja plenamente ciente, mas sabemos que é um fenômeno mais inconsciente do que ciente. Em nível de reformas processuais para identificar os atalhos também, o panorama é mais triste. Por exemplo, para efeitos de um relatório geral apresentado no Congresso Mundial da Associação Internacional do Direito Processual, comemorado em Lima em 2023, Álvaro Pérez Aragón e Edson Vitorelli, eles pediram os encarregados pelos relatores nacionais que respondessem 4 perguntas sobre heurísticas e vieses. 3 são relevantes aqui. Tem discussões relevantes sobre os limites cognitivos dos juízes, onde que são considerados pertinentes na regulamentação, na tomada de decisões, na revisão e apelo das decisões. Os juízes são formados para identificar e evitar fatores que podem levá-los a decisões erradas, até os vieses. Tem inquietações sobre os vieses que podem acontecer nos juízes a partir da participação, no momento deles, na etapa probatória. As conclusões apresentadas por Aragón e Vitorelli em relação a essas questões são muito claras. Há pouca ou nenhuma inquietação pela capacidade cognitiva dos juízes, pelas restrições que eles têm como seres humanos. As regras processuais não são nada influenciadas em nada pelos achados dessas pesquisas, ou muito pouco. Essas conclusões dão conta, então, de que continuamos ignorando a parcialidade cognitiva, limitando a parcialidade judicial e os relacionamentos entre o juiz e as partes, o interesse do juiz no objeto de litígio, que são as causais de recurso e abstenção. Também causais sujeitas a uma interpretação extremamente restritiva por parte dos tribunais. Também continuamos com legislações potenciadoras de vieses. Por exemplo, ao estabelecer que o juiz tem que decidir logo depois do julgamento oral, independentemente da complexidade do caso, ou que o próprio juiz decide a ordem na qual as provas têm que ser apresentadas. O juiz cuja decisão em primeira instância é apelada e revogada pela segunda instância, ele próprio acaba revendo as próprias decisões dele. É indispensável reconhecer nossa falência, saber sobre os vieses cognitivos, mas isso não chega. É necessário também adotar estratégias institucionais que possibilitem diminuir o risco de que os vieses específicos aconteçam, que poderiam ser gerados em contextos decisórios específicos. É por isso que vale a pena voltar rapidamente para a audiência prévia e as decisões tomadas nela. É claro que a delimitação da controvérsia ou a exclusão de provas ou, em seu caso, encorajar acordos entre as partes, isso pode potencializar o viés de confirmação. A ênfase é se o próprio juiz tem que decidir sobre todas as questões e também sobre o fundo do assunto. Também há muitas pesquisas sobre o viés de confirmação. E aí vale a pena
fazer a citação de uma meta-análise de 2009 de Hart e outras pessoas. Essa meta-pesquisa que confirma os achados de várias pesquisas individuais em relação a que as atitudes, as crenças, os comportamentos e as decisões prévias influenciam a informação que é buscada ulteriormente e como que essa informação é interpretada. Este tipo de resultados reforça as dúvidas daqueles a quem Palomo criticou. O conhecimento que é preciso que o juiz que leva a audiência inicial tem a ter, bem como todas as decisões que faz com que se criem hipóteses, crenças, etc., que poderiam determinar o seu processo de razoamento raciocínio durante o julgamento oral, afetando garantias importantes. Poderia, inconscientemente, usar a informação que formalmente excluiu para interpretar outras provas, ou poderia dar por provada uma hipótese unicamente em função das decisões que tomou na delimitação do caso, sem considerar as provas tomadas durante o julgamento oral. Talvez a tarefa mais relevante que está sendo exigido ao juiz na audição prévia é a identificação no mínimo duas hipóteses alternativas que vão ser comparadas ou debatidas no julgamento oral, o que foi chamado como pontos controvertidos, os que vertebram o processo cognitivo do julgamento oral. E, evidentemente, a identificação dessas duas hipóteses deve ser feita na luz daquilo que as partes afirmam. Daí, o importantíssimo papel dos advogados na apresentação de cenários alternativos baseados em provas suficientes. Se, como às vezes parece acontecer, a tarefa de identificar factos controvertidos é deixada somente em mãos do juiz, é mais fácil que esse possa assumir algum compromisso com alguma delas. Mas vale a pena dizer muito rapidamente que, se com esse material probatório não é possível formular duas hipóteses baseadas em provas suficientes, então o julgamento se pode decidir nesse momento processual por questões de provas, não só de direito. Falando nisso, na audiência prévia, os juízes tomam decisões sobre as provas que vão sustentar essa hipótese. Cabe-lhes excluir provas. Há muitos estudos que demonstram que os juízes não podem apenas tirar de cima a informação que obtiveram através dessa decisão para depois tomar outras decisões. Se nos situamos na lei de Código Processual, a lei pode tomar decisões sobre inferências probatórias das partes, que é um conjunto probatório. É muito positivo a identificação das falhas probatórias, mas é perigoso dos vieses. Estamos falando que o mesmo juiz depois tem de avaliar a prova, sabendo, por exemplo, que as partes não seguiram as indicações dele para preencher as falhas. Os juízes também têm de exortar em muitos sistemas jurídicos quando não se fizer uma atividade conciliadora. É um pouco preocupante o juiz que diz acreditar firmemente nas soluções alternativas ao que ele próprio identifica como o conflito judicial. Nesse tipo de casos, os juízes podem assumir uma atitude de pressão ou coação para as partes, mas que se perguntar qual vai ser a atitude de um juiz conciliador se as partes não chegam a um acordo, que o juiz acha que teria sido possível, mas além disso, se o juiz participa e conhece informação que depois as partes não introduzem no processo judicial, ele também poderia ser que tirasse essa informação da sua cabeça. Precisamos então da bifurcação do tribunal, que vários juízes conheçam, no mínimo dois juízes conheçam e decidam sobre esses aspectos. Poderia aparecer aqui a questão de se esse conhecimento prévio não é necessário ou correto para tomar decisões depois do julgamento oral, mas é que os factos e as provas relevantes para preparar o julgamento oral podem ser diferentes aos factos e as provas relevantes que depois vão ser debatidas no julgamento oral. Além disso, trata-se de duas decisões diferentes. Há duas hipóteses com provas suficientes que se têm de debater
e no que questionaríamos na audiência prévia. E qual dessas hipóteses está melhor, tem melhor suporte? É a decisão que devia ser tomada e durante o julgamento oral. Também poderia aparecer a preocupação se é preciso mais juízes para bifurcar as tarefas. E a resposta pode ser que não, que poderíamos simplesmente reestruturar os tribunais, colegiar, trabalhar com órgãos colegiados, mas em que nem todos decidem tudo. Em qualquer caso, a deliberação colegiada dos juízes não parece estar funcionando. Se é deliberado é feito com base no que diz o relator, e há estudos que sugerem que também aí pode haver alguns problemas de viés de grupo. Em qualquer caso, não pode ficar a avaliação do juiz a possibilidade de ter esse viés ou não. É indispensável fazer modificações em termos institucionais. A divisão que se propõe em si própria não implica que vamos tomar melhores decisões na audiência prévia. Só se sugere enquanto mecanismo que poderia prevenir os vieses e as consequências para quem deve decidir o caso no julgamento oral, diminuindo os esforços mentais exigíveis aos decisores. O que mais se pode fazer? É uma questão em que já não pode entrar por questões de tempo. Então, uma vez que os viés cognitivos podem causar erros no raciocínio probatório, proteger o devido processo cognitivo significa proteger a qualidade do processo de tomada de decisão. E uma muito breve conclusão, e chego ao fim. Se quisermos melhorar os nossos sistemas de justiça, não basta buscar reformas legislativas que melhorem ou procurem melhorar o procedimento ou apenas desenvolver modelos inovativos. Também temos de ver como são de facto as pessoas que põem em funcionamento esse procedimento. É indispensável desenvolver e ligar os casos das empíricos que nos informam sobre as peças que precisamos de mover. Há que aprender a caminhar com a ciência e não contra a ciência. Por exemplo, relativamente às limitações cognitivas dos sujeitos, e um processo de mudança impulsionado por reformas ou por modelos normativos de raciocínio sobre os fatos exige um compromisso com o treinamento dos diferentes sujeitos. Sem uma adequada formação vai ser praticamente impossível mudar qualquer coisa. Muito obrigado pela sua atenção. Muchas gracias. Obrigado, Carmen, por essa magnífica conferência. E lembro os participantes, enquanto palestrantes, que podem fazer as suas perguntas através do aplicativo para pedir a palavra. Vou começar com algumas perguntas que vêm do público. E a primeira delas aponta precisamente para a instituição do Discovery e pergunta qual é a sua opinião sobre essa instituição em termos probatórios, nomeadamente talvez a sua obrigatoriedade, quer relativamente à queixa, quer a resposta, para garantir o acesso à informação. Muito obrigado. É uma pergunta muito interessante, uma pergunta que aí me fiz eu também muitas vezes. Acho que pode ser uma instituição muito interessante para mudar essa cultura jurídica que eu falava e para melhorar o acesso à informação relevante, nomeadamente para as partes. Ora bem, a experiência partilhada nos mostra que houve muitas maneiras de juntar as práticas a instituição do conhecimento probatório. Mesmo os próprios sistemas que originaram essa figura, enquanto com os Estados Unidos e o Reino Unido, tiveram modificações muito relevantes ao respeito e começou sendo um mecanismo que só manipulavam as partes entre elas e como elas queriam. E foi-se mudando essa dinâmica do descobrimento probatório para incorporá-la nas múltiplas áreas que realizam os juízes daquilo que foi chamado o management judiciário. E agora
quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido, os juízes têm uma incidência importante, no mínimo em parte do funcionamento da instituição. Nesse sistema se funcionou muito bem nos últimos anos com essas modificações, alterações. Portanto, pode ser muito interessante a incorporação dos sistemas jurídicos da nossa tradição. Só há que ver quais seriam as circunstâncias, características, aquilo que poderíamos movimentar nos nossos sistemas para atrair essa figura e realmente funcionar. E digo sobretudo porque em termos penais há sistemas jurídicos como o mexicano e outros que já incluem. E em termos penais, o grande problema foram as pesquisas ruins do Ministério Público, porque descobre-se informação errada, pesquisa errada, porque não fizeram nada. Então, nessa linha também não foi um instrumento que tenha atraído os benefícios que noutros sistemas jurídicos sim trouxe. Resumindo, podemos pensar nos sistemas jurídicos, há que pensar no conjunto de peças, uma questão mais complexa de conjunto de peças para ver como encaixa. Bem, pediu a palavra Flávia Carbonell. Pode pôr a pé, por favor. Bem, muito obrigado. Foi muito interessante e a apresentação sempre é uma honra ouvi-la, Carmen. Pareceu muito interessante essa ideia de um bom litigar, de bom litigante. Eu pensei que isto é uma coisa que a gente podia largar para outras questões, por exemplo, os sistemas de regras processais. Sempre poderia pensar que tem um modelo de bom juiz ou de bom litigante. E a ideia seria pensar quais são as melhores técnicas mais eficazes para obter certos resultados e obter um melhor acervo probatório ou uma maior probabilidade de se aproximar da verdade como aconteceram os factos. Isso acho que seria muito interessante. Eu queria perguntar a você se poderia aplicar aquilo que você diz, uma dupla dimensão. Por um lado, uma abordagem estrutural que pergunte pelo jeito de norma que precisamos para atingir estes efeitos. Por exemplo, se precisamos de normas regulatórias, como você dizia, deveres processais, que em geral são escassos. Outro tipo de norma que seja constitutiva, como já temos muito no direito processual. Por quê? Porque cada uma poderia ter associada diferente consequência jurídica, bem positiva, quer negativa, que então sancionasse ou estimulasse o litigante para se comportar de um determinado jeito. E essa ideia estrutural deveria se juntar a uma abordagem funcional de promoção, de castigo, através de diferentes jeitos de normas. Eu acho que com todas essas técnicas não se conseguiria muitas das coisas que você nos apresentou. Muito obrigado. Muito obrigado, Flávia. Com efeito, no mínimo no quadro do processo civil, agora, embora não só o processo civil, há este jeito de tendência para avaliação da conduta dos advogados, sancionar essa conduta com efeitos probatórios. Por exemplo, determinados fatos, dada a presença ou ausência de um determinado comportamento. Aqui uma das críticas que eu tentei colocar acima da mesa é que não temos identificadas essas condutas e então, basicamente, fica a total discrição ou arbitrariedade em geral das pessoas acusadoras, que são as que avaliam essa conduta. O que fez o advogado entra na boa-fé processual
se essa etiqueta do bom advogado litigante ou colaborativo e demais. E acho que, uma vez que essa é a tendência, deveríamos fazer esforços que, por um lado, podem ser normativos para identificar essas condutas. Eu acho que a experiência dos sistemas atualmente nesse contexto foi muito valiosa, percorrendo caminhos diferentes nessas regras. Funcionou muito bem, por exemplo, este guia de boas práticas que se colocou em alguns tribunais espanhóis onde existe um acordo entre a ordem dos advogados e os juízes para identificar essas condutas e uma vez estejam identificadas, então sim pode sancionar o outro ou de uma maneira mais justificada ou até mais legítima. Para mim, no mínimo, conhecendo algumas das práticas que têm as ordens profissionais, por exemplo, nos Estados Unidos, este é outros elementos que devia ter um papel muito importante para além das regras jurídicas que possamos estabelecer, porque também com essas regras se limita muito a tarefa do advogado, podemos obter como resultado uma afetação importante dos direitos de defesa pelas limitações à conduta do advogado. Portanto, uma boa maneira de regular essas condutas é quando o fazem entre eles próprios, mas fazê-lo de maneira séria e efetiva e realmente sancionando. É efeito umas alternativas, como bem diz, essas sanções estabelecidas pelas normas, há alternativas para além dessas normas, sempre para bem ou mal, todas as sanções diversas, de diferente profundidade, entre elas sanções também probatórias. Muito obrigada. Muito obrigada. Pediu a palavra Lídia Moscatelli. Pode pôr a pé, por favor. É um prazer. Bom dia, Carmen. É um prazer escutar você. Eu tenho duas dúvidas. A primeira, na verdade, tem de ver com a qualidade dos advogados. Tenho a sensação que muitas vezes o problema não é tanto a formação, mas talvez uma questão material e de condições financeiras das partes. Ou seja, em muitos casos existe uma intervenção da defesa pública que faz um trabalho muito sério, mas que tem muito trabalho e muitas vezes só tem contacto com o caso no dia da audiência prévia, que é a única oportunidade que tem de se reunir com o litigante. Além disso, também é verdade que se as partes não têm dinheiro ou recursos suficientes, vão contratar um advogado muitas vezes mais barato e com menos possibilidade de produção de provas. Então gostaria de ver se você vê algum instrumento possível que possa contribuir para com uma igualdade material mais efetiva neste acesso e procura de informação. E a outra pergunta tem a ver com a sua sugestão relativamente ao Discovery Disclosure. É certo que em muitos sistemas de Common Law existem estas duas obrigações e que muitas vezes assinam documentos dizendo que estão colocando toda a informação relevante, mas também é verdade que há casos emblemáticos de omissão de informação relevante, que são unused information. Estamos falando do caso do processo civil, mas o que também sei é que é possível haver essa não apresentação de informação, e o que a mim me parece preocupante é que isto fica muito a critério das partes decidir o que é relevante e o que não. E, portanto, eu gostaria de saber se este filtro de relevância autoevaluativa não poderia ser
um ponto relevante de deixar informações importantes para o caso. Muito obrigado. Obrigada. Bien. A primeira pergunta é uma das grandes perguntas nos sistemas da justiça atuais interessados no acesso à justiça das partes, que é um dos exemplos que se podem colocar acima da mesa para além dos advogados, que são as provas de peritos, que também, por falta de recursos econômicos, não podem acessar a elas para trazer conhecimento especialista sobre a tomada de decisão do seu caso. E da mesma maneira que pode acontecer com os peritos, os especialistas, os advogados, acho que a melhor alternativa que podemos ter no nosso quadro cultural é o Estado. O Estado que veja a maneira de colocar acima da mesa não apenas advogados públicos, por exemplo, que tem muitos nos nossos países, mas uma dinâmica dessa instituição que permita genuinamente oferecer uma defesa de qualidade à pessoa que o exija, que precisa. Infelizmente, os recursos públicos são sempre limitados e há que repensar de maneira talvez mais adequada, numa imagem mais ampla, de o que queremos investir, onde e quanto vamos investir nisso. Mas eu diria que, no mínimo, o nosso quadro cultural é a maneira na qual podemos garantir o acesso à justiça às partes mais desfavorecidas. Relativamente à segunda questão, também é muito interessante este ponto que você coloca, e lá houve duas grandes mudanças nos sistemas que usaram essa figura desde há muitos anos. Uma dessas figuras é o que se deve descobrir se essa informação que pode ser relevante é qualquer coisa que já faz parte de certas decisões judiciais no management do processo, precisamente porque se identificaram abusos importantes das partes, às vezes não apresentando informação e às vezes todo o contrário, onde há muita informação e sufocando as partes a procura de informação dentro de um mundo importante de dados. Portanto, por um lado está este giro que é os sistemas jurídicos, incorporando esse jeito de decisões e os juízes neste jeito de decisões na linha do management. E por outro lado, foi identificado também o critério de relevância probatória, que era amplo demais, que deveria diminuir na informação relevante para sustentar suas pretensões, não para uma pretensão específica. Então as partes têm obrigação de indicar qual é a informação que eles acreditam que a sua contraparte tem e que vai ser relevante para fundamentar a sua pretensão, não do caso em geral. Isso também teve efeitos muito importantes neste jeito de questões que você também indicou. Não existe uma instituição jurídica perfeita, evidentemente, sabemos muito bem, todas têm os seus problemas, todas têm também, afetam de maneira diferente nas peças do sistema jurídico. Essa é uma entre outras que podemos pensar precisamente para garantir o acesso rápido às partes, dadas as dinâmicas nas quais estão inseridos nos sistemas de justiça atuais. Agora eu tenho aqui uma pergunta do público que eu vou ler em seguida. Será que no contexto dessa tensão, no acesso da informação das partes, talvez também temos uma consideração da admissibilidade do acordo processual só quando tem como base os fatos, ou talvez o sistema tem que aceitar o acordo entre as partes para a resolução do conflito, mesmo quando não foram ultrapassadas as provas. Essa é uma grande questão. É óbvio que dentro dos mecanismos alternativos para a resolução dos conflitos que estão colocando atenção no consenso, em primeiro lugar,
temos muitos mecanismos que, por um lado, estão respondendo com certeza a esse gênero de questões e não é necessária informação relevante sobre as partes atingindo um acordo. Por exemplo, quando estiverem satisfeitos mesmo emocionalmente, porque o conflito tem também essa fase de emoção para as partes. Ou seja, temos alguns desses mecanismos processuais que, sem dúvida, diriam que sim. Porém, no outro lado dessa questão, temos mecanismos, ou talvez a assunção desse mecanismo que diz que não, que temos que garantir um mínimo acordo entre as partes que estão se fusionando, ou, desculpem, sobre a base de uma informação. A minha tendência é mais proclive para essa parte. Os acordos que têm o incentivo desde os nossos sistemas de justiça têm que nos levar a nos preocupar sobre a base de um mínimo de informação relevante sobre o caso. Quando as partes procuram outra modalidade de mecanismo para alcançar um acordo, mas não sobre a base dessa informação, talvez são os mecanismos do nosso sistema de justiça que tem que os impulsar, mas isso é uma escolha política. Também depois de eu me questionar o que acontece com o acordo onde as partes não tiveram acesso a essa informação e depois têm acesso a essa informação. Até que ponto os sistemas de justiça agiriam bem quando obrigam as partes para ter mais recursos para esse acordo até o fim? Quando eles tivessem conhecido essa informação, talvez não teriam considerado. Portanto, temos várias maneiras para responder a essa questão, porque sempre a gente tem um aumento maior daquilo que chamamos os mecanismos alternativos de resolução dos conflitos. Em função do mecanismo, o acesso à informação sobre o caso, que pode ser mais ou menos relevante, mas para mim a questão-chave é o que vão fazer os nossos sistemas de justiça? Que gênero de acordos a gente quer em prol da eficiência daquilo que a gente chama sistemas públicos de justiça, serviços públicos de justiça. Bem, o Leandro Giannini, por favor, pode pôr em pé. Sim, obrigado. Parabéns pela sua palestra. Duas perguntas muito rápidas. Uma tem a ver com a questão da colaboração prévia, na troca da informação prévia. Talvez você poderia falar, porque eu acho que tem a ver com a resposta da pergunta anterior, mas pode aprofundar, sobretudo para quem não trabalha nesses sistemas com a colaboração prévia, mas qual é que é a sistematização dos critérios que podemos levar talvez a algum enquadramento normativo para regulamentar os estímulos sobre o acesso à previsão, que muitas vezes, né, esses sistemas costumam ser criticados quando tem, né, esse instrumento que é usado em demasia ou em abuso de uso, né, para quem ainda não elaborou o caso e ainda não tem essa pretensão que já foi feita e, portanto, só tem que acreditar os fatos materiais da apresentação e simplesmente tem que obter a informação necessária para construir algumas inferências que poderão permitir, né, elaborar o caso e, portanto, sem ter que apanhar alguns temas dentro do processo para que o sistema não tenha essa experiência que foi mais desenvolvida, que possa ser útil, que possamos também elaborar e possa também dividir com todos nós. E depois, por que o sistema, a segunda pergunta, por que não está funcionando o controle disciplinário dos advogados? Os sistemas concentrados nos advogados costumam ser operativos nos escritórios estaduais, né? O direito de defesa fica em risco e os juízes não têm tempo, muitas vezes, e é por isso que talvez isso termina tendo um impacto à imagem parcial. Portanto, será que sistemas multi-estamentários podem ter alguma solução ou não? Qual é que é o seu parecer? Obrigado, Leandro. Bom, eu estava com medo que você me perguntasse. Era uma das poucas pessoas que eu estava com medo que perguntasse.
duas perguntas complicadas. Exigem uma análise muito mais profundo. Eu não consegui apresentar uma resposta para isso durante a minha palestra. Em relação à colaboração dos advogados, aquilo que chamamos o advogado colaborativo, trabalhamos muito desde diferentes perspectivas, inclusive dentro do papel do advogado nas negociações ou nos acordos processais. Portanto, eu poderia dar uma palestra inteira sobre essa resposta, né? Até que ponto esses debates são grandes, né, no contexto. Eu simplesmente queria mostrar nessa minha apresentação a fantástica ideia que nos trouxe a reforma quando pensamos na colaboração qualificada do advogado no que diz respeito à apresentação da informação, porque é as partes que têm que definir se tem litígio, quais as informações apresentarão sobre o caso, etc. Em relação aquilo que é interessante para mim, eu só pensei na colaboração nesse aspecto específico, onde os advogados temos que repensar quais é que são as exigências específicas que nós temos que transmitir aos advogados para que entre eles se possam comunicar abertamente, de uma maneira muito mais precisa, com exatidão sobre a base da informação, quais é que são as pretensões do caso que tem à frente. Em relação às outras ideias, eu não refleti amplamente sobre isso, mas eu tenho que pensar sobre isso porque tenho grande interesse para encontrar uma solução a essa dúvida. O controle disciplinário dos advogados é igual ao controle disciplinário dos juízes, um tema fulcral. Muitas alternativas. Um dos mecanismos são as ordens profissionais. Eu acho que na nossa região não foi amplamente explorado. Temos ordens profissionais na maior parte dos nossos países pertencer a uma ordem não é obrigatório. Teríamos que pensar não só como tornar isso em uma questão obrigatória, mas o que a gente pode fazer para que as ordens profissionais possam funcionar. Quais é que são as motivações? Porque, como já foi referido, eu estou muito de acordo, os juízes que têm que pôr o controle interdisciplinário, se forem eles, têm uma incidência enorme na imparcialidade. Porém, é simplesmente um chamado para a reflexão sobre o controle disciplinário, sobre quais são as condutas que nós queremos advogados que possam ter ou não ter durante os processos legais, nesse caso civis, hoje em dia. Alain Mallet pediu a palavra. Por favor, pode se pôr em pé, por favor. Muito agradecido pela apresentação. Em muitos países africanos, como Quênia, onde eu venho, a maior parte dos litigantes, né, aquilo que chamam, sobretudo, aqueles que vão a um tribunal de apelação sem representação legal, tem, portanto, só a dependência dos juízes para que possam guiar eles sobre os processos no seu conjunto. Quando você falou das reformas procedurais, como, por exemplo, a disclosure e também as decisões tomadas em função dos diferentes contextos, o acesso à informação sobre a formação e o treino, e também, portanto, a qualidade, como é que a gente, nesse gênero de situações, onde um juiz pode ter um certo sesgo e as pessoas que têm acesso à justiça talvez tenham, portanto, alguns desafios de desigualdade, como é que a gente pode, portanto, gerir essa situação para ter o melhor acesso em relação à justiça? Peço desculpas, mas eu não eu estava escutando muito bem, não escutei muito bem desde aqui. Pode repetir um pouquinho essa pergunta? Bom, eu vou ler, né, porque não quero... Bom, em muitos países africanos, como o Quênia, a maior parte dos litigantes não tem representação legal.
e só podem se basear na função que tem o juiz. Como é que as reformas procedurais, como o disclosure e também as decisões antes do julgamento, podem ter uma importância nesses entornos, o acesso à informação e a informação quando tem desigualdades, e que podemos fazer para não aumentar o sesgo ou as desigualdades? Obrigado pela questão. Muito interessante essa perspectiva, sem dúvida, pensar nesse gênero de mecanismos naqueles contextos onde as partes não têm essa representação jurídica, né? E que tem que ser o próprio juiz quem, em certo modo, tem que fazer o papel do advogado também. Eu, pessoalmente, não pensei nesse cenário. No cenário que eu pensei é um cenário de reformas procedurais da Iberoamérica, onde a gente não tem esse gênero de situação a nível prático. Porém, eu acho que pode ser um cenário talvez altamente complicado. Se a gente tem em conta, sobretudo, o último ponto da minha palestra, que é o sesgo cognitivo dos juízes, propriamente ditos. Nesse contexto, onde não temos advogado e o juiz tem que tomar a decisão, por exemplo, sobre qual é que é precisamente as decisões, né? Qual é que é a informação sobre a informação feita sobre os fatos, quando temos esse gênero de vieses, nos nossos países, sim. Nós tivemos esses sistemas talvez mais inquisitivos com características muito mais inquisitivas, onde questionaram-se muitas vezes as decisões do juiz. Por exemplo, o viés de confirmação. Muitas vezes as pessoas podem decidir, desde o início na investigação dos fatos, para termos o conjunto probatório, a criação de uma hipótese que simplesmente vão confirmar posteriormente. Portanto, além do fato que eu nem sequer pensei sobre esse gênero de situações, tendo em conta a situação da qual falei, eu acho que, em termos gerais, pode ser altamente problemático. Eu insisto, se a gente ter em conta aquilo que nós sabemos sobre as limitações cognitivas das pessoas, né, dos indivíduos. Temos aqui uma pergunta sobre o papel das sanções sobre a atuação negligente ou de má-fé dos advogados nesse contexto. Qual é que é, portanto, quais é que são as sanções e o papel das sanções? Isso. O papel das sanções depende também sobre qual é que é a sanção que foi estabelecida ou que foi pensada. Como já referi numa resposta das perguntas que foram feitas, hoje em dia temos previsto sanções que têm a ver com questões probatórias. Por exemplo, se uma parte não inclui certa informação relevante, podemos dizer que foi provado o fato a respeito ao qual a parte obrigada não apresentou informação nenhuma. Ou talvez pode perder o processo judicial se essa parte não está incluindo essa informação. Por isso, essa tipologia de mecanismos e sanções não são novas nos sistemas de justiça nossos. Há tempo que estamos trabalhando com eles. O exemplo talvez tipiquíssimo é o caso da paternidade. No caso da paternidade, muitos nossos sistemas jurídicos ainda está acontecendo assim. Se uma pessoa não está pronta para fazer, né, o probatório, o DNA, dar as amostras para mostrar o DNA, então há uma sanção, né, com a criança como filho dele ou dela. Às vezes pensamos que a sanção é só para a coitadinha da criança, né, não para a pessoa que não deu essa informação. Não. Mas esse aí é um exemplo que nós temos no nosso sistema desde há tempos, tradicionalmente foi assim. Portanto, podemos ter essas sanções, temos também sanções e penas econômicas, multas e também, em outros sistemas jurídicos, como já referi durante a minha palestra, quando as ordens profissionais estão regulamentando esse gênero de questões, talvez
ter inabilitação da parte da ordem ou até mesmo diretamente a expulsão do advogado da ordem e, portanto, não poderá continuar trabalhando, né? Essas sanções têm um papel fulcral. E nessas questões todas, e é óbvio, temos sanções muito maiores do que outras, com incidência probatória ou sem incidência probatória. Obrigada. Agora passamos a outra pergunta. Sim, o Franco Osório, por favor, em pé. Doutora, muito agradecido. Simplesmente quero acrescentar à resposta anterior. Qual é que tem que ser o caminho para regulamentar essas ações especificamente probatórias para não considerarmos antiepistêmicas? Sem dúvida, sobre a base do fato, acredito eu, se nós estamos punindo pelo fato de ter por probado um fato, pelo não cumprimento na descoberta probatória, por exemplo, ou pelo não cumprimento da descoberta, não temos uma certa prova ou probatório, estamos, portanto, nesse regulamento antipistêmico, como é que a gente tem que avançar sem criar esse gênero de regulamento antiepistêmico? Agradeço, Frank. Que pergunta fantástica. É uma pergunta que é óbvia. As pessoas que temos grande interesse no âmbito probatório e na correção das decisões fáticas, de uma maneira sistemática, a gente sempre se perguntou isso, né? Veja só uma questão. Nesse gênero de discussões, eu sempre penso numa questão que sempre é muito atual, com aquilo que tem a ver com o management judiciário. Porque houve uma distinção entre as implicações sobre a decisão de um caso e as implicações da litigação como um todo. Será que talvez, se a gente conseguir, vamos supor, num mundo que está com essa tendência para conseguir, né, as coisas positivas, vale esse qualificativo, se nós conseguirmos os advogados melhorarem as práticas, mesmo com essas sanções anti-epistêmicas, mas se a litigação num todo pode melhorar, então talvez estaríamos prontos para que, em alguns casos, a gente vai perder epistemicamente, mas no conjunto vamos ganhar muito na determinação correta dos fatos. Isso também é uma questão que é suscetível de ser medida. Nos nossos sistemas jurídicos que não têm um hábito, não faz parte da nossa cultura jurídica, né? Medir constantemente o funcionamento das regras, como que estão funcionando os movimentos e as reformas que a gente fez, talvez com a alteração dessa cultura, essa mudança, poderíamos medir esse gênero de questões. Poderíamos até saber se as sanções que foram impostas a advogados pelo mau comportamento, pelo mau processo, pela falta de qualificações, será que tem uma incidência, talvez, na incorporação de mais informação relevante para todos os casos, etc, etc. Se a gente tiver dados para sustentar esse gênero de questões, então aí sim teríamos um mecanismo processual bem adaptado, tendo em conta a litigação, além do caso específico de referência. Temos que medir o impacto das mudanças. Se a gente tiver um resultado favorável, fantástico, né? Para a litigação, no seu conjunto, poderia melhorar. Caso for o contrário, vamos ter que replantear e repensar que mecanismos e outras sanções, ou além das sanções, o que nós estamos precisando fazer. Bustamante ha pedido la... Emília Bustamante pediu a palavra. Em pé, por favor. ¿Se me escucha? Estão me ouvindo? Excelente. Saudações, professora Carmen. É um prazer te ouvir. Eu acho que a questão
e para ser desenvolvida profundamente. Parabéns por abordar as questões mais importantes. A crise que acontece com essa proliferação maciça de advogados, assistência real dessas faculdades que às vezes não oferecem uma suficiência na educação, que é uma realidade que às vezes escondida aí sob o tapete, e também a realidade, os problemas que enfrentamos os juízes. Eu sou juíza, por exemplo, própria, e tenho todo o triângulo desse diagnóstico que você fez e se focou em possíveis impactos conhecidos como vieses cognitivos dos juízes. Vai desenvolver algumas questões probatórias, está entrando em contato já com a prova, está já entrando em contato com o arquivo e está se posicionando. Essa posição poderia marcar, em alguns casos, uma definição prévia de que tem razão, e que não tem razão, e que tem razão. E para nós, pessoas que fazem parte das ordens plurais, às vezes acontece que, na discussão, algumas experiências já são reveladas dos magistrados. Temos que nos andar com cuidado com isso, manter uma linha como eu própria, para não acreditar em uma posição, uma parte. Mas minha pergunta pode ser desenvolvida a questão além, professora Camis, mas isso significaria que também tem um impacto na imparcialidade dos juízes? Será? Eu acho que deveríamos trabalhar essa questão, mas eu acho que é bem interessante. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada, Emília, e também é bom te rever. É claro que a questão dos vieses cognitivos tem que nos levar a repensar a parcialidade judicial, que não pode ser limitada somente a essas causais de recurso e abstenção que a gente tem, onde a discussão tem sido focada na imparcialidade judicial. É claro que não temos que abandonar esse tipo de discussão, esse tipo de inquietação. Uma juiz pode ser qualificada enquanto imparcial consoante o relacionamento com as partes, o interesse no objeto de litígio. Mas temos que incorporar todas essas questões sobre os vieses cognitivos que poderiam ter um impacto nas pessoas julgadoras em contextos decisórios específicos e, portanto, é claro, criar neles uma parcialidade de tipo cognitivo. Parcialidade cognitiva. E a diferença da imparcialidade tradicional, que temos trabalhado para esse tipo de parcialidades e parcialidades cognitivas. As exigências não podem ser somente para as pessoas, somente para a juiz ou a juíza específica. Não podemos dizer ao juiz, à juíza, você deve se manter cognitivamente imparcial, porque é um fenômeno que tem sido testemunhado, é mais inconsciente do que consciente. E por isso que a aposta é em repensar regulamentarmente, em nível institucional, da concepção de nossos sistemas, como que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer para reduzir o risco de que as pessoas julgadoras sofram por algum tipo de viés cognitivo. Eu acho que temos muito trabalho na frente nesse tipo de áreas. Tem muitos tipos de vieses, nem todos são ativados a cada hora, e tem vários contextos decisórios onde esses vieses podem ter um impacto. Para mim, um tipo de pesquisa que eu acho bem interessante, e algumas das questões que eu tentei colocar aqui na mesa, é relacionar em qual contexto decisório estamos pensando, por exemplo, na audiência prévia, qual é o tipo de decisões que são tomadas e qual é o tipo de viés que pode ser ativado, para então pensar em quais mecanismos institucionais podemos colocar na mesa para reduzir o risco disso acontecer. Toda a literatura é muito ampla sobre essas questões todas e mostra que não podemos fugir dessa discussão. Antes, temos que repensar de qual forma podemos adicionar essas questões para as várias áreas nas quais abordamos as decisões judiciais. Obrigada. Já estamos acima da hora. Mesmo assim,
Temos aqui ainda várias perguntas, pedidos de palavra. Mais uma pergunta só. Vamos pedidos para encerrar atempadamente essa sessão aqui. Fernando Lucas, Abecia, em pé, por favor, se possível. Hola. Bueno, muchas gracias. Olá, muito obrigado, Carmen, pela palestra. Minha pergunta é sucinta. Eu gostaria de perguntar. Pesquisas foram realizadas, pesquisas empíricas, se focando na questão dos litigantes e dos advogados. Muitas vezes tem um foco cruzado entre as pessoas que litigam, as pessoas que trabalham no judiciário. Então, minha pergunta é, você acha que é correto, conveniente, que também tenha controles periódicos realizados do exercício da magistratura, testes, provas, algum tipo de controle para conservar o cargo? E como que podem ser realizadas as provas, esses testes para o raciocínio probatório e tudo mais? E como conseguir que esses controles, essas provas, ou seja, que não tenha envolvimento de outros poderes, o poder executivo, por exemplo, no judiciário, se algum controle periódico é necessário para manter um cargo, por exemplo. Obrigado. Muito obrigada, Fernando. Uma questão que tem muitos quesitos, a questão que você coloca, tem muitos quesitos envolvidos. Por um lado, é claro que queremos garantir o conhecimento das pessoas julgadoras, que tenham o conhecimento necessário para decidir os casos que têm que ser decididos, mas, por outro lado, também interessa sua independência judicial, garantir a independência judicial da pessoa. E é claro que, nessa segunda linha, temos que andar com cuidado em quais casos vamos deslocar o juiz do cargo. Por quê? Pode ser muito complicado, por exemplo, esse deslocamento do cargo, no caso de trabalho, por envolvimentos em questões judiciais, questões relacionadas à falta de informação ou por outro tipo de questões. Segundo a avaliação de seus conhecimentos, temos que repensar isso bem. Uma das estratégias que eu acho que em nossa região tem sido desenvolvida com mais ou menos sucesso são as escolas de treinamento judicial, escolas de formação judicial, e elas oferecem incentivos muito favoráveis para o desenvolvimento do exercício profissional dos juízes e as juízas. E talvez essa seja, e além disso já foi implementado, pode ser um bom jeito de apostar na formação que desejamos que as pessoas tenham, principalmente os julgadores, sem necessidade de entrar em questões que podem ter impactos terríveis, apesar da nossa boa vontade. Não é uma questão na qual tenho pensado muito, Fernando, na verdade, mas é uma questão muito interessante. Essas exigências, as garantias para o cidadão de que as pessoas que decidem seus casos, que elas sabem sobre o que estão, ou seja, atualizam seus conhecimentos com formações. Temos mais alguns minutinhos, mais 2 pedidos de palavra, e podem fazer as 2 perguntas para a Carmen depois responder, ligando as 2 perguntas e os tópicos mencionados. Giovanni Priori, em pé, por favor, para a sua pergunta. Muito obrigado, Carmen. Sucintamente, pelo tempo. Fiquei com uma inquietação. Fiquei curioso sobre a bifurcação do tribunal. Essa questão da bifurcação do tribunal. Para defender que os juízes não possam ter vieses, pelo que eu entendi. Se eu me enganar, me avise. E claro que isso pode levar a recuar 2000 anos na história, quando o processo efetivamente estava dividido em 2 etapas. Mas eu acho que também poderia envolver a negativa da própria função do processo de conhecimento, onde precisamente a ideia é que as partes informem o juiz, a juíza, sobre os fatos.
e que o juiz, no decurso do processo, que ele vá se informando sobre as afirmações realizadas pelas partes sobre os fatos de seus meios de verificação para que ela possa finalmente decidir. Eu acho que a bifurcação envolve a negativa da própria essência do processo do conhecimento só. Estou falando só do conhecimento para tal efeito, mas é uma inquietação que eu senti a partir de sua proposta. Vou me corrigir e vamos encerrar com essa questão, com essa última pergunta. Já estamos acima da hora mesmo, além do tempo disponibilizado pela moderadora. Uma das perguntas mais complexas, na verdade, para responder a questão interessante colocada pelo professor Priori. Eu não estou falando que a bifurcação do tribunal vai possibilitar a eliminação ou a erradicação dos vieses cognitivos em geral. Somente a possibilidade de diminuir um viés de confirmação, um viés cognitivo muito específico, que tem muita evidência empírica por trás, visto que as decisões que o juiz deve tomar na audiência prévia, elas envolvem muitos dos perigos identificados na investigação empírica para que esse viés seja ativado rapidamente. Se levarmos em consideração essa pesquisa empírica, considerarmos que, por exemplo, a própria identificação de hipóteses do juiz, a exclusão de informação probatória, que o juiz pode e deve fazer nessa etapa, ou dependendo da função desempenhada no encarujamento, de que as partes chegam a um acordo ou não. Todas essas são situações que a literatura, que a investigação sobre o viés de confirmação identificou como cenários problemáticos que poderia fazer com que esse processo de conhecimento, que você chama, e eles também chamam do jeito, que seja totalmente contaminado por essa informação. E visto que depois a informação que é manifestada no julgamento oral, por exemplo, através da prática das provas, que essa informação não seja levada em consideração para tomar a decisão final. Por exemplo, esse juiz somente confirma a decisão que já foi tomada durante a audiência prévia. Esse juiz utiliza a informação que excluiu na audiência prévia para ele analisar as provas praticadas durante o julgamento oral e tudo mais. Não é que estejamos encaminhando com esse tipo de literatura, com esse tipo de investigações, caminhando que uma pessoa não é capaz de fazer isso. Todo problema acontece no processo de conhecimento. Como é que a mente funciona? Como a mente humana funciona? O que nós sabemos agora que foi testado pela ciência sobre os limites no processamento da informação que acontece. Talvez essas concepções que temos pensado agora, à luz de algumas garantias ou várias questões, meu encaminhamento na palestra é repensar um pouquinho essa estruturação à luz das fraquezas que sabemos que as pessoas têm, que os julgadores têm, como qualquer um tipo de ser humano. Então, esse processo de conhecimento pode ser claramente poluído, contaminado pelas decisões que devem ser tomadas na audiência prévia. E, de jeito nenhum, isso exclui a função de informantes das partes. Quase toda a minha palestra é sobre a função das partes, que devemos aprimorar a situação dos advogados para conciliar bem as partes. E é importantíssima a função que eles desempenham, como você falou, em adicionar informação e controlar o raciocínio dos juízes nessas duas fases. Aí não tem nenhuma incompatibilidade. Minha questão é acompanhamento e minha ênfase são esses avanços científicos que nos poderiam levar a questionar o que tradicionalmente temos concebido como a boa estrutura do processo judicial. Muito obrigada a todo mundo pela sua atenção.